Olá, amigos. Jesus no Lar, capítulo 18, a bênção do estímulo. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns, quando Filipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez, por reportar-se André a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Devotado chefe de família, que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos, de uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu, após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores. Entregue a si mesma, ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os rebentos, ao redor de velha mesa que lhes restava, e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou e, em seguida, dirigiu-se ao interior, de onde voltou sobraçando pequena caixa de madeira, cuidadosamente cerrada, e falou aos rapazes com segurança. Meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço pelas resgatar com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte e, se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram trigo com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração, e, com tanto devotamento, se portaram que, findo 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados, enorme propriedade rural fora adquirida e o nome do pai coroado de novo, pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muitos bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu sem grande esforço. Com assombro dos filhos, porém, dentro do estojo encontravam somente velho pergaminho, com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indizível e agradeceram a inovidável lição que o carinho materno lhes havia dado. Silenciou o mestre sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos e, fim da ligeira pausa, terminou silencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do fruto.
a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Muito linda essa mensagem e muito importante. Ela faz aqui o contraste entre a necessidade da verdade com o imperativo e a necessidade da consolação, do estímulo, da esperança na vida dos nossos semelhantes. Então, muitas vezes, em nome da verdade, nós abrimos espaço, nós nos damos licença para sermos juízes severos, para impormos sentenças, para apresentarmos determinadas realidades que, em momento específico, não trazem necessariamente nada de bom para aquele que escuta, porque não está ele preparado para receber a verdade. Vejamos que Deus, na sua misericórdia, permite a cada um de nós o esquecimento do nosso passado, precisamente para que nos dê o estímulo de um novo dia, de um esquecimento temporário que, caso contrário, seria dificultador do nosso recomeço, dificultador da nossa própria redenção, porque para nós seria muito difícil lidarmos na encarnação presente com a verdade da nossa história e do nosso passado. Deus é generoso e oculta essa verdade. Muitos de nós seríamos incapazes de escutar com absoluta honestidade aquilo que diz respeito ao nosso caráter, aos nossos comportamentos, muitas vezes a maneira que ainda somos e agimos. Por isso também se torna tão difícil o processo de autoconhecimento, porque a verdade sobre nós mesmos ainda é difícil de ser absolutamente abraçada, percebida e processada por cada um de nós. Então, na lei de Deus, na lei da vida, há a presença dessa misericórdia, dando a cada um de nós o tempo para que nós possamos nos preparar para lidar de forma adequada, de forma madura com a verdade sobre nós mesmos. Assim sendo, o convite da lição é para que sim, usemos da verdade nos momentos graves, nos momentos importantes, onde o posicionamento, sim, sim, não, não, é pedido de nós, mas que essa verdade nunca seja usada para destruir o próximo, que nunca seja usada para aniquilar esperanças, que nunca seja usada para diminuir alguém, que nunca seja usada em nome da agressividade, em nome da hostilidade. Fica aqui então um convite para que nós possamos refletir, porque de novo, como disse no início, muitas vezes, usando mão do pretexto da verdade, nós abrimos espaço para uma posição de julgamento, de hostilidade, de agressividade com relação ao nosso semelhante. A verdade, ela é útil quando revestida do amor, quando revestida do sentimento de empatia, porque aí sim, ela ajuda, ela constrói, ela edifica, ela estimula e ela dá àquele a quem ela está sendo dirigida sempre a possibilidade da esperança e do recomeço. Muita paz.